Olá, galerinha! Mais um assunto interessantíssimo da física. Gravitação universal. Olha que coisa maravilhosa. Vamos dar uma viajada. E vão ser muitos vídeos, tá? Porque eu já vou trabalhar esse assunto, gravitação universal, fazendo uma abordagem, tá? Newtoniana, fazendo uma abordagem newtoniana, e depois vamos fazer também uma abordagem segundo Kepler. Então estudaremos essa lei de Newton, tá? Que é a lei da gravitação universal, né? Que foi estudada logo após a publicação daquelas 3 leis. Então, lei da gravitação universal, que é uma abordagem newtoniana. Essa abordagem veio depois da abordagem de Kepler, tá? Então, assim, cronologicamente, seria interessante estudarmos primeiro Kepler, para depois Newton. Mas para entendermos, né, o que Kepler falava, Newton é que vai assinar embaixo. Então, é importante a gente inverter a cronologia, tá? Estudar Newton, que Newton vai dar uma boa base para a gente entender o que Kepler falava. E o que a teoria de Kepler, o modelo de Kepler, é um subconjunto do modelo de Newton. Então, Newton aperfeiçoou o modelo de Kepler, tá? Então, na linha do tempo, nós estamos indo no sentido contrário. Estamos indo do mais presente, que é Newton, e depois para o mais, aquele que está mais no passado, que é Kepler, tá ok? Então vamos lá. Gravitação universal. Newton diz que se eu tenho 2 corpos massivos, ou seja, M1 e M2, repare que eu botei de propósito aqui um M maiúsculo e um M minúsculo, para dizer de repente que esse corpo aqui tem uma massa muito maior que essa. Tá? Esse aqui pode ter 1 tonelada e esse aqui 1 quilograma. A força entre eles, que é de atração. Então, a gravitação universal, ela sempre vai falar que esses corpos se atraem, não existe repulsão de massas. Então, esses corpos se atraem com uma força F, que é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Então, repare que eu tenho aqui que esses corpos estão separados por uma distância D. Esse corpo tem uma massa muito maior que essa, porém, a força é a mesma. Lembre vocês, conta para mim, que eu falei lá em Leis de Newton, que a Terra me atrai com meu peso P. E eu atraio a Terra com a mesma intensidade. Então, repare que a 4ª lei, né, ou seja, a lei da gravitação universal, ela vai justamente ratificar isso aí, ação e reação. A força com que a Terra me atrai é a força com que eu atraio a Terra. Mas a Terra, ela é muito grandona. Tá legal, a força que ela faz em mim é a mesma que eu faço nela. Mas essa força é capaz de me mover se eu estiver no 10º andar do edifício e pular da janela. E ela vai puxar a Terra para cima? Aí nós vamos estudar mais à frente, né? Vamos falar a respeito da inércia. Repara o seguinte, se você faz uma força para empurrar uma cadeira, essa força F que você fez para empurrar a cadeira, se você empurrar o guarda-roupa que está lotado, você vai mover o guarda-roupa? Não. Então, a mesma força, a mesma causa, vão produzir efeitos diferentes. Por quê? Porque a inércia da cadeira, ela é bem menor que a inércia do guarda-roupa. Então, essa mesma força vai mover um, mas não vai mover o outro.
que a inércia é muito maior. Então, no meu caso com a Terra, né, a Terra vai me mover, que eu tenho uma inércia muito menor que a Terra, e eu não vou conseguir mover a Terra. Ou até vou, mas vai ser imperceptível, tá? Então, quer dizer, por quê? Porque a Terra tem uma inércia muito maior, mas a força é a mesma. E aí você vai entender por que a Terra consegue me mover e eu não consigo mover a Terra. Entendeu? Lembra do caso da cadeira e do guarda-roupa. A mesma força. Eu movo um, mas o outro eu não consigo mover. Porque a inércia desse é menor e a inércia desse é muito maior. Ok? Voltando. Tem alunos que acham que esse G é da gravidade. Não, não é. Esse G ele é chamado de constante da gravitação universal. Então, esse G é esse valor aqui, ó, 6,67 vezes 10 a menos 11. E a unidade dele, olha aqui, ó, o G está aqui, Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Então, é Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Repare que esse G, ele é muito pequeno, 10 elevado a menos 11. Então, esta força de atração, ela só vai servir para corpos de grande massa. Ah, então, por exemplo, o professor Rezende, não, olha a gracinha. Não é quer dizer professor Rezende, não, estou falando de massas de astros, né? Como o Sol, Lua, Terra, né? Dos planetas, das estrelas, enfim. Né? Eu estou falando desses grandes corpos, ok? Então, respostinha para uma perguntinha de concurso, né? O namoradinho lá agarrou a namoradinha, o pai chegou e o namoradinho disse que ele agarrou a namoradinha, né? Porque era atração gravitacional, né? E a gente sabe que está completamente furado, porque a massa dele vezes a massa dela dividido pela distância quadrada multiplicado por esse número aqui que é extremamente pequeno, a gente sabe que essa força aí não seria capaz de romper a inércia dos dois. Aí, se eu sou esse pai, eu mostro também que já que houve atração entre os dois, vai haver atração entre a minha mão e a cara desse cidadão, né? A atração gravitacional. Já que ele justifica através de Newton, eu também vou justificar através de Newton com a minha mão na carinha dele, ok? Então, fecha pra cá. Olha só. Vamos agora a uma parte interessante. Vamos justamente falar da Terra com um corpo qualquer. E agora, nesse momento, nós vamos começar a contar algumas verdades que nós omitimos, né, nas aulas anteriores, porque é assim mesmo. Tá? A gente falava que a gravidade era constante. Era 10 metros por segundo ao quadrado. E agora a gente vai descobrir a verdade sobre ela. Mas não me chama de mentiroso não, porque isso aí chama-se didática, tá ok? Então vamos lá. Terra, massa M, Mzão, corpo, Mzinho. A distância daqui até aqui é R mais H. R é o raio da Terra. H é a altitude que o corpo se encontra. Altitude. Então, essa distância que separa os dois corpos, que é essa distância aqui, ó. É essa distância aqui, tá? Nós podemos representá-la como R mais H. R mais H. Beleza. A força com que a Terra atrai o corpo, nós já estudamos em leis de Newton. Ela é chamada de peso. Força com que a Terra atrai o corpo. Peso. Olha lá, ação e reação. A Terra atrai o corpo atrai a Terra. Olha lá, com a mesma intensidade. Ok? Então, hoje nós já sabemos, corta para lá, olha só, nós já sabemos que essa força F, ela pode ser calculada como Gzão, massa da Terra, massa do corpinho, que está ali, por D ao quadrado. Mas sabemos que essa força aqui é a força-peso, que é a massa do corpo vezes a gravidade.
corta a massa do corpo. Olha o que sobrou. A gravidade é o Gzão, massa da Terra, por D ao quadrado. Então, a gravidade, ela não é constante. Ela depende de D, onde D é R mais H. O R é constante. Talvez, na próxima aula, eu digo para você se ele é ou não constante, mas o H não é. Então, eu acabei de descobrir que a gravidade aqui é uma, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra, lá é outra, lá é outra, lá é outra. Como é que é o nome disso? O nome disso é campo, campo gravitacional, que nós, corta para mim, nós já discutimos isso em Fato ou Fake? Fato ou Fake lá no Instagram. Vai lá para você saber se gravidade é a mesma coisa que força gravitacional, aceleração da gravidade, que confusão danada. Não vou falar aqui não. Vai lá no Instagram, @RTK Concurso. Fato ou Fake? Eu respondo isso lá com a mesma clareza que eu dou minha aula aqui para vocês. Vamos voltar para cá? Então, acabei de descobrir que a gravidade, ela depende de cada ponto no espaço ao redor da Terra. Quando a gente tem uma grandeza que depende, ela muda de acordo com o ponto ao redor de um corpo, nós chamamos de campo. Então a gravidade, ela é aqui chamada de campo gravitacional. Esse é o nome bonito dela, campo gravitacional, tá? E é calculado de acordo com a altitude. Beleza? Ah, professor, e se fosse na superfície da Terra? Se o H fosse zero? Beleza, olha aqui, ó. No lugar do D, R mais H. Se o H for zero, eu vou estar na superfície. Aí eu chamo de G0. O que quer dizer G0? Quer dizer que o H é zero. Eu estou na superfície. Então, se o H é zero, aqui vai ficar R ao quadrado. Então, G0 é Gm sobre D ao quadrado. Então, a gravidade na superfície da Terra é Gn sobre D ao quadrado. Corta para mim. E agora? Será que eu acabei de descobrir que a gravidade não é constante? Depende da altitude. E na superfície da Terra, será que ela é constante? No próximo vídeo, Professor Rezende, RTK Concursos, não esqueça do joinha.